Boa tarde, Sociedade Espírita Esperança. Cada vez que eu entro geralmente aqui, quando eu estou no lar para fazer alguma coisa, mas eu venho, pego uma coisa e já saio. Mas na hora que você está aqui mesmo, para fazer uma palestra e ver tudo vazio, é um pouco difícil. Então a minha emoção vai à tona, eu tenho que parar um pouquinho para iniciar a palestra e quero que nesse momento todos vocês fechem seus olhos para que a gente possa fazer a nossa prece de abertura. Mestre Jesus, amigo querido, nos acompanhe nessa caminhada tão difícil. Nos mostre, Senhor, o caminho que devemos tomar todos os dias, porque às vezes estamos se perdendo. Nos mostre, Senhor, a sua força, a sua benevolência, a sua luz, para que dentro dos nossos corações, cada vez mais, possamos ter a sua presença. Nos mostre, Senhor, a força do bem, que possa ser emanada por todos nós, que somos tão pequenos nesse mundo afora. Que essa força possa nos ajudar a ter um mundo melhor, a ter mais compreensão, a ter mais bom senso, a ter mais benevolência, paciência, tolerância e todas as atitudes que o Senhor nos ensina no Evangelho. Sabemos que a sua doutrina, o seu Evangelho, as suas palavras são aquilo que nos guia. Que possamos ter perto de nós sempre as suas palavras e a sua força. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre aprendendo a perdoar. Capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. As pessoas pensam em perdoar como sinônimo de desculpar, esquecer ou até de tolerar. Mas se trata de um conceito bem mais profundo. Trata-se de um processo emocional e sincero. A definição de perdão é parar de sentir raiva ou ressentimento em relação a alguém por uma ofensa, por uma falha ou por um erro. Perdoar é o ato de aceitar conscientemente uma ofensa pessoal e abandonar qualquer outro sentimento negativo. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém, e é você que se queima, segundo Haroldo. Quais são as consequências de guardar ressentimento? Alguém o ofende por palavras ou atos e você fica machucado. Aí surgem pensamentos contra a pessoa, desejo de vingança, falar mal do indivíduo, desconfiar da pessoa, evitar o contato com ela, e você ligou o seu modo de ataque. Quando a gente liga aquele modo de ataque nosso, como liga também o seu modo de defesa. Como consequência, você sente o quê? Nervosismo, você tem ansiedade, você tem insegurança e você tem tristeza. E às vezes a gente não sabe de onde vem.
Em seu livro, Neale Donald Walsch, Conversando com Deus, ele refere que Deus lhe disse: eu apenas lhe enviei anjos. Você já pensou que quem o magoou pode ser um anjo enviado por Deus para ajudar você no seu crescimento espiritual? Eu nunca tinha pensado nisso. O poder do perdão não pode ser subestimado. Quando você se apega ao ódio, ressentimento e culpa, na verdade está simplesmente se machucando. Quando você perdoa, você libera a sua mente para acessar níveis cada vez mais altos da espiritualidade. O Haroldo diz que perdoar é fazer as pazes com o próprio coração, com o nosso coração. Ele continua dizendo que todos nós, em algum momento da vida, nós vamos viver em algum ângulo específico dos ensinamentos de Jesus. E é nesse momento, quando o nosso coração se depara com alguns enigmas da vida, para onde a gente vai? A gente vai para o Evangelho, que a gente se volta. É lá que a gente vai buscar as nossas dúvidas e recarregar as nossas energias. E nós sempre encontramos nele um roteiro seguro para as nossas aflições, de como agir, como sentir, como encarar aquela situação concreta. Qual de nós não experimentou o perdão? Seja perdoando ou seja perdoado. Sempre pensamos como perdoar, a quem perdoar, quantas vezes perdoar. Há um exercício contínuo de perdão porque simplesmente não somos capazes de mudar agora. Por muitos séculos, nós necessitamos do perdão e da misericórdia das pessoas que nos amam e das pessoas que convivem conosco. Por muitos séculos nós vamos necessitar disso. Aqui eu me lembro de uma frase do Paulo em um diálogo com a Abigail no livro Paulo Esteves, quando ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E a Abigail diz para ele: ama, trabalha, espera e perdoa. Perdoar não significa esquecer, mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro e consigo mesmo. Existem muitos motivos para perdoar sentimentos como mágoa e o ressentimento. Eles são cansativos, tanto mentalmente quanto fisicamente. A sensação gerada pelo perdão, ela transmite tranquilidade e um autoconhecimento muito grande para a gente. Joana de Ângeles, em seu livro Florações Evangélicas, diz: perdoa, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia aquele que perdoa, por propiciar-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Simplesmente a pessoa, ao perdoar, ela se livra de um peso que não merece e não precisa carregar. A gente tem que aprender a perdoar. Imaginamos que para perdoarmos quem nos ofender, precisamos de pelo menos um pensamento voltado para a empatia e a caridade, e sendo esta última a salvação mencionada por Kardec. Temos então, através do perdão sincero, uma ferramenta de grande valor para a evolução moral e espiritual do indivíduo. Se sentimos dificuldade em perdoar, o que nós devemos fazer? Simples, ore muito. Deus, em sua infinita justiça, sabe que cada um de nós tem suas limitações e Ele não espera que ignoremos isso. Para Deus, o valor do perdão se dá quando este é realmente sincero e faz a ofensa virar ensinamento e a mágoa virar compreensão e amor. Na questão 334 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta:
Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento desse erro, isto é, você acha que eu devo ir lá conversar com a pessoa, esclarecer o meu erro? Os espíritos respondem: quem perdoa sinceramente, faz sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. O que eles quiseram dizer com isso? Se a gente vai, se a gente conversa, se a gente coloca a nossa posição e discute com a pessoa e vê aonde está o nosso erro e pede perdão, isso vai ficar melhor para nós. Se você não tem oportunidade de fazer, faça dentro do seu coração. Somos muito suscetíveis. Nós melindramos por pouca coisa. Poucas coisas produzem tanto mal e causam tantas doenças como a falta do perdão. Se você observar com frieza, talvez perceba que não há nada a ser perdoado na pessoa que produziu a ofensa. Ela é humana como você. É sujeita a erros e acertos como você. Se há algo a ser perdoado, é a situação que foi gerada, não a pessoa que gerou a situação. Todos somos parceiros de jornada, irmãos de caminhada evolutiva, e perdoe para ser perdoado. O Chico dizia: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Somos seres em evolução, portanto ainda temos imperfeições. Devemos compreender as falhas alheias, sempre tentando contribuir com humildade para que possam ser reparadas. Nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto limitar nossa capacidade de perdoar. Por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem, é que supomos estar perdoando, quando somente aceitamos agressões e abusos, manipulações e desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre bem quando sabemos que tudo à nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior, através do quê? Do amor incondicional. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa, para fugir da realidade que, se assumida, poderia como consequência alterar toda uma vida. Uma das mais eficientes técnicas de perdoar é retomar o contato com a gente mesmo, para que nós possamos buscar o nosso controle para transformarmos em pessoas que criam a sua própria realidade de vida, a sua percepção da verdade. Isso é dito por Hamed em Renovando Atitudes. O perdão é o modo de tomar o que está quebrado e torná-lo inteiro, diz Joana de Ângeles. Ainda somos espíritos imperfeitos e daí a nossa dificuldade em perdoar. Quando erramos e reconhecemos o nosso erro, desejamos receber o perdão daquele que foi vitimado por nós. Há uma dificuldade muito grande em se colocar no lugar do outro. Nós temos essa dificuldade. Esquecemos que nós somos falíveis e costumamos apontar os erros alheios. Falta-nos compreensão e falta-nos tolerância. O perdão sincero é capaz de proporcionar aquilo que chamamos de paz de espírito, ou seja, nos garante a consciência tranquila. Mas o perdão também é importante para aquele que é perdoado.
Todos nós somos espíritos em evolução e na busca pela perfeição nós cometemos cada vez mais erros. Há de se considerar também que o erro é necessário também para o nosso aprendizado e crescimento. No ato de perdoar, não podemos pensar dessa forma. Ele errou comigo? Ele me fez muito mal? Eu não merecia esse tipo de crueldade? Quem pensa dessa forma não perdoa a gente. Não dá para perdoar pensando assim. Apenas eu estou me enganando, que eu estou me perdoando. O perdão verdadeiro consiste na seguinte postura: não posso pensar que ele errou comigo, pois o julgamento só cabe a Deus. Todas as pessoas erram, inclusive eu mesmo. Se eu tiver essa postura, eu vou aprender a perdoar. Se eu errasse com alguém, eu também gostaria de ser perdoado. As pessoas são diferentes e cada uma se encontra em um grau de amadurecimento. Eu também sou imperfeito e não tenho o direito de julgar ninguém. Por isso entrego tudo a Deus com fé, pois somente Ele cabe o juízo sobre a verdade das coisas e das pessoas. Quando nós fazemos tudo o que podemos e nem o perdão adiantou, o problema agora é com a pessoa, pois você já se doou e já pediu perdão. O perdão que o Espiritismo preconiza, em verdade, não é fácil de execução. Por quê? Requer muito da nossa boa vontade. Demanda esforço para que possamos nos conhecer primeiro. Reclama a perseverança e pede muita tenacidade. Isso é o que o Espiritismo nos diz para que a gente possa aprender. É difícil? Muito difícil. André Luiz esclarece que Deus não castiga e nem perdoa, mas o seu consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. É você mesmo que se culpa. Jesus aconselhou-nos a perdoar infinitamente, para que o amor seja em nosso espírito como o sol brilhando em casa limpa, segundo Emmanuel. A vinda de Jesus trouxe ao nosso planeta uma nova concepção no que se refere ao perdão. Uma das partes mais bonitas foi justamente mudar a concepção de Deus, tão bárbaro quanto ao homem, ensinando sobre um Deus justo, um Deus que a tudo perdoa, mas que deixa o sabor do livre-arbítrio de cada um a responsabilidade de suas atitudes. Alberto Almeida, no livro dele Perdão como Caminho, que é maravilhoso, que vocês deveriam ler, quando a pessoa opta pelo perdão, o rumo é positivo, clarificador, prenunciador de crescimento e paz futura. Portanto, ainda que se opte pelo perdão, habitualmente não se consegue fazê-lo prontamente. Leva-se um tempo. Eu escutei há alguns anos atrás uma palestra, agora não me vem o nome da pessoa, e que ele disse que ele tinha que perdoar um amigo dele que foi muito próximo a ele e que ele não conseguia perdoar. Então, toda noite quando ele ia dormir, ele dizia assim: Senhor, me ajude a perdoar essa pessoa, e rezava. E toda noite ele rezava, e toda noite ele rezava, e ele nada de conseguir ter mais força para perdoar. Até que o tempo passou, e essa pessoa que era o amigo dele é que veio para ele. Aí ele disse que foi a maior lição que ele levou. Enquanto ele não conseguiu fazer, o amigo é que teve que se aproximar dele, que ele se sentiu muito mal na hora que os dois se encontraram, porque as aflições tinham desaparecido, aquela mágoa tinha desaparecido. Então ele olhou e disse assim: eu não tenho que te perdoar, eu tenho que me perdoar porque eu errei. Aí ele se colocou perante o amigo. Então foi muito, como se diz, ele teve muita graça em receber isso tudo, né? Mas veja que como foi difícil para ele, diz que ele ficou meses e meses rezando e falando: Jesus, me ajuda a perdoar aquela pessoa, Jesus, e nada, ele não conseguia fazer. O Espiritismo, então, nos ajuda a vislumbrar como fazer esta jornada, ensinando as bases para o autoenfrentamento na superação dos nossos próprios limites. Humildade é o passo inicial.
Aceitar que somos capazes de perdoar. Sempre que ouvimos alguém falar sobre o perdão, nosso comportamento se resume: não tenho nada a ver com isso, eu não preciso perdoar, por quê? Por que nós vamos perdoar sempre? Esse assunto não me interessa, nós bloqueamos na nossa mente e assim seguimos a nossa vida. E por que é tão difícil perdoar? Porque queremos, inclusive, acreditar que já perdoamos para não ter que aprender a fazê-lo. Porque, de fato, não é simples. Pois antes de chegar ao perdão, nós precisamos observar as nossas atitudes, repensá-las, entender por que colocamos tanta dificuldade em praticar esse ato. O principal motivo é a nossa culpa. A atitude que nos levará à paz é a aceitação de quem somos, espíritos em existência terrena, imperfeitos e que temos que galgar o nosso crescimento. O perdão verdadeiro só se consegue cultivando a indulgência, a tolerância, para compreender e desculpar aqueles que nos ofendem. É um exercício de humildade e amor. Perdoar é dar a outra face, segundo o ensinamento de Jesus, isto é, trocar o mal pelo bem. Perdoar é amar a vida, amar a si mesmo, amar ao próximo, pois nossa origem é simplesmente o amor. No livro Assim Vencerá, trecho retirado da mensagem de Perdoa Agora do Chico pelo Espírito Emmanuel, ele dá 10 passos para a prática do perdão. Ele diz assim: 1. O primeiro passo é compreender que nós somos espíritos imperfeitos e se erramos automaticamente, damos o direito de errar a outras pessoas. 2. Coloque-se no lugar do outro. Qual seria a sua atitude na inversão dos papéis? 3. Seja compreensivo. Quais foram as causas que levaram o seu algoz a ter esse tipo de conduta? 4. Entenda que perdoar também é caridade. Praticando o perdão, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor e proporcionar o mesmo ao ofensor. 5. Leve em consideração que o maior perdão é concedido por Deus. Se Ele perdoa, quem somos nós para não perdoar? 6. Não procure fazer justiça com as próprias mãos. Nós não temos o direito de julgar. A providência divina se encarrega dos reajustes. 7. Perdoa com o coração e não com a boca. Deus conhece as nossas intenções. Procure compreender. 8. Procure compreender que a ofensa não é maldade, sim ignorância. Aquele que ofende ainda não desenvolveu o amor e o respeito. 9. Não discuta. Valorize o diálogo. Muitas vezes as ofensas não passam de palavras mal colocadas. 10. Perdoe a si mesmo. Pode ser que a origem da sua mágoa esteja dentro de vocês. Para nós espíritas, a responsabilidade se torna maior. Não podemos alegar posteriormente que agimos por ignorância. Perdoe sempre. É um trabalho longo, é um trabalho delicado que exige de nós paciência, coragem, fé e principalmente amor, gente, muito amor. Quando Jesus estava para ser morto, ele olhou para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes. Ele intercedeu a favor dos que o matavam e tenho a certeza e a convicção que ele intercede por nós a cada instante. É tempo de acordar, gente, é tempo de crescer, é tempo de evoluir, principalmente agora. E as pessoas que se recusam a aprender ficam sempre muito pequenas. Se você acha que é incapaz de perdoar, olhe para o céu. Nossa alma estaria perdida se Deus fosse incapaz de perdoar. Receber perdão é ser agraciado, dar perdão é dar a graça. Só as grandes almas são capazes de grandes e nobres atitudes. Não deixe para amanhã tudo aquilo que você pode fazer, ser dito e ser feito hoje. Perdoe. Para terminar, eu queria ler um poema do perdão. É da redação do Momento Espírita.
Eu não tenho o livro aqui. Ah, desculpe. Eu sabia que era da Amélia Rodrigues. É da Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco. 70 vezes 7. Aqueles números ficaram ressoando na alma de Simão Pedro por algum tempo, depois do breve colóquio com o mestre. Quantas vezes devemos perdoar? Há limites para o perdão? Talvez muito de nós tenhamos no coração as angústias que tinha o apóstolo. Porém, a conversa de Pedro com Jesus sobre a importância temática não findaria ali. Quando a noite se vestiu de astros balouçantes, encravados na abóbada do infinito, em conferência particular, Simão volta novamente a interrogar. E se alguém com quem não simpatizamos nos ferir por motivo nenhum, será lícito reagir apresentando-o ao juiz? Jesus responde: não, Pedro. Todo aquele que agride, com ou sem motivo, encontra-se agredido em si mesmo. Isto, porém, insistiu Pedro novamente, não significará apoiar a violência e permitir que os maus dominem os simples e os humildes? Jesus responde: de forma alguma. Os maus estão doentes, portadores de tormentos destruidores no imo de si mesmos. Revidar-lhes a ofensa é aumentar-lhes a capacidade de agressão. Somente o amor ungido de abnegação consegue infundir a real transformação interior de alguém e demonstrar a grandeza da paz a quem a perdeu. E se da agressão pura e simples ele partir para tomar nas suas mãos desvairadas a vida de um ente querido massacrando? Jesus responde: ainda aí. O perdão assume um papel preponderante, porquanto mais importante se nos apresenta o desafio do amor, quanto mais grave e difícil é a situação que nos leva a perdoar. Mestre, propôs o companheiro com os olhos nublados, saber que um vândalo retirou do nosso caminho, pela violência, o filho, a esposa ou a mãe e não revidar, não significa apoiar e legitimar o direito da força? Simão, respondeu o mestre docemente, o Pai estabeleceu leis das quais ninguém consegue fugir. Não colocamos aqui a questão em termos de esquecimento, a responsabilidade nem desrespeito aos códigos legais estabelecidos. Refiro-me ao revide, ao ódio, ao plano de cobrança por parte daqueles que foram atingidos pela enfermidade agressiva do próximo. Além deles, não fugiram da consciência que não os esquecerá no tribunal de si mesmo. Cabe-nos deixar que os organismos especializados cumpram com suas atribuições. Porque o Simão já queria partir para a briga. Ou ele matava todo mundo, ou sei lá o que ia acontecer. O que Jesus disse? Calma, calma. Tá? Primeiro você, depois, deixa isso para as pessoas competentes. Mestre, e se nos matarem? Ele não estava satisfeito. Jesus falava e ele ia indo. Mestre, e se nos matarem? Propôs o apóstolo sincero com a voz sumida pela emoção. Viveremos, Simão. Ninguém mata a vida. Prosseguiremos vivendo, tanto quanto o criminoso também viverá. Nunca te esqueças de que a posição de vítima é sempre melhor, a mais feliz. Quem aos outros fere, a si mesmo se fere. Quem ao próximo infelicita, a si mesmo se destrói no campo da emoção. Com a diferença de que aquele que aparentemente é o perdedor, se amar e perdoar, estará isento de quaisquer aflições e ficará inatingido, portanto feliz. Perdoar sempre, Jesus dizia, perdoar sempre. E assim nós terminamos a nossa palestra. Eu espero que vocês tenham entendido como a gente aprende a perdoar e como somos perdoados. Primeiro é com a gente mesmo, depois é com a pessoa. E se vocês não souberem, não sentirem condições de perdoar, olha para o céu,
ore muito, peça a Jesus que lhe dê forças para que você consiga perdoar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Muitas vezes a gente faz e estuda tudo isso para a gente mesmo. E como diz o Haroldo, que perdoar significa curar as aflições dos nossos corações. Que nós possamos aprender a perdoar nesse exato momento. Ou que nós não possamos aprender, que nós tenhamos intenção de perdoar. Que nós possamos sair daqui com paz, com alegria, com amor e com o coração cheio de amor de Jesus. Que eu sinto a presença dele. Não posso sentir muito porque não tenho essa mediunidade, mas a gente sente nas palavras. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Até a próxima vez. Tchau, Sociedade Espírita Esperança.